Ela teve outro filho, Abel. Ele era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. Olá, bem-vindos. Este é o comentário bíblico João 8:32. Hoje vamos mergulhar no único versículo. Um que parece quase escondido, uma nota de rodapé no início de tudo, mas que na verdade é a chave para um dos dramas mais antigos da humanidade, a rivalidade. Exato. Estamos em Gênesis, capítulo 4, versículo 2, e para nos guiar temos o próprio texto, claro, mas também os comentários de teólogos como Gerhard von Rad e Klaus Westermann e também o livro Patriarcas e Profetas. Fundos de peso? Sim. O texto é incrivelmente curto, diz apenas: ela teve outro filho, Abel, ele era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. E pronto, fica por aqui. É só isso. Parece uma simples ficha de apresentação, não é? 2 irmãos, 2 profissões. Mas o nosso desafio aqui é olhar para este versículo como se fosse uma pista. A primeira pista na cena de um crime, antes mesmo de o crime acontecer. A questão é, porque é que o narrador escolheu dizer isto? O que é que se esconde nesta distinção que parece tão banal? Essa é a pergunta certa. Porque, lá está, nada aqui é por acaso. O posicionamento desta frase é de uma mestria narrativa incrível. Pensemos nisto. Sim. Antes de se falar em ofertas, em aceitação, em inveja, em qualquer drama, a Bíblia ancora a identidade destes homens naquilo que eles fazem. Abel, o pastor. Caim, o agricultor. É a primeira coisa que sabemos sobre eles. A primeira coisa, para além do nome. E isso, bem, isso monta o palco para tudo o que vem a seguir. Certo, o palco está montado, mas será que o palco já não está um bocadinho inclinado? Quer dizer, hoje em dia talvez não pensemos muito nisso, mas na antiguidade, ser pastor e ser agricultor eram... Eram mundos diferentes. Exatamente. Eram quase filosofias de vida, por vezes em conflito. O agricultor é sedentário, está ligado à terra. O pastor é nómada, precisa de espaço. Não estará o autor a usar um conflito cultural que já existia para nos preparar para o conflito pessoal? É uma observação excelente e que acrescenta uma camada de profundidade que muitas vezes nós perdemos. Havia de facto uma tensão real entre estes dois modos de vida. Pois, o agricultor via o pastor como uma ameaça às colheitas e o pastor via o agricultor como alguém que lhe cercava as pastagens. Por isso, ao escolher estas duas profissões, o narrador está a invocar um arquétipo. Um arquétipo de diferença. De diferença, talvez até de rivalidade latente. Ele não está a dizer que um é bom e o outro é mau. Nada disso. Mas está a dizer que a coexistência deles não é por natureza simples. Ok, então o potencial para o atrito já existe na estrutura. Isso leva-nos a uma suspeita óbvia. A educação. Se calhar um foi favorecido ou ensinado de forma diferente. E é para isso que temos a nossa fonte. O livro Patriarcas e Profetas. Sim, e essa fonte é crucial porque nos impede de seguir por um caminho de justificação que seria demasiado fácil. O texto afirma de forma muito clara: os 2 irmãos foram educados para o trabalho e para o temor do Senhor. E essa frase é demolidora para muitas teorias. Completamente. Significa que eles partiram da mesma base, tiveram as mesmas oportunidades, os mesmos valores, a mesma formação. A narrativa basicamente fecha-nos essa porta. Não podemos culpar o sistema ou a família. O que nos empurra para uma conclusão um bocado desconfortável, não é? Se não foi a cultura nem a educação, o problema tem de vir dentro. Exato. Mas ainda há uma hipótese. Talvez um dos trabalhos fosse, em si, mais nobre ou mais propenso a gerar frustração. Ser agricultor, a lidar com a terra que tinha sido amaldiçoada, se calhar era um caminho para o ressentimento. É uma hipótese lógica. Mas é aqui que um peso pesado da exegese, Klaus Westermann, nos avisa para não cairmos nessa armadilha. O que é que ele diz? No seu comentário a Gênesis, Westermann argumenta que o texto é deliberadamente neutro. Não há uma única palavra a sugerir que Deus valorize mais o pastoreio do que a agricultura. Ele diz que o autor está a fazer algo muito mais subtil. Que é? Está a estabelecer a diversidade como uma condição normal, fundamental da existência humana. O problema, segundo Westermann, nunca está na diversidade em si. As profissões são o contexto, o cenário. Não são a causa. Não são a causa, são apenas o palco onde o verdadeiro drama, um drama interior, se vai desenrolar. Isso muda tudo.
Se a diversidade é uma característica do sistema e não uma falha, e as profissões são neutras, então o que é que transforma essa diferença numa arma? É precisamente essa a questão. Se a dignidade é igual e a educação foi a mesma, onde é que a coisa começa a correr mal? E é aqui que a análise de outro gigante, Gerhard von Rad, se torna fundamental. Ele mergulha na psicologia da narrativa. Ok. Von Rad argumenta que o texto, muito discretamente, cria a condição necessária para o desastre. E essa condição é esta. Onde quer que exista diferença, nasce a possibilidade da comparação. Claro. A mera existência de um outro que faz algo diferente abre a porta para que uma pessoa comece a medir o seu próprio valor, não por si mesma, mas... Mas em relação a esse outro. Exatamente. Ou seja, o veneno não está no campo nem no rebanho, está no coração que olha para o lado e começa a comparar. É uma viragem interna. Enquanto Caim cuida da sua terra e Abel das suas ovelhas, a diversidade é uma riqueza. A família teria carne, lã, cereais. Seria um ecossistema perfeito. De complementaridade. Exatamente. A tragédia começa no instante em que o valor do trabalho de Caim passa a ser medido não pela qualidade da sua colheita, mas pela forma como a oferta de Abel é recebida. A questão deixa de ser estou a fazer bem o meu trabalho e passa a ser porque é que o dele parece ser mais valorizado. E repara na subtileza. A diferença não cria o problema, ela apenas o permite. A leitura que fazemos da diferença é que acende o restilho. O problema não está na estrutura da realidade, que é diversa, mas na resposta do coração humano a essa estrutura. Espera aí, mas isso é a maldição das redes sociais, não é? É Caim e Abel à escala global, a toda a hora. A analogia perfeita. Está feliz com o seu jantar até ver a foto do bife espetacular do amigo. A nossa alegria não é roubada por uma perda real, mas pela imagem do sucesso do outro. Caim teve o primeiro caso de inveja de Instagram da história. Exatamente. E é tóxica porquê? Porque transforma a realidade. O sucesso de Abel não tirava, objetivamente, nada a Caim. O rebanho de Abel não impedia a colheita de Caim de crescer. A ameaça não era real. Não era real. Foi construída inteiramente na mente de Caim através do filtro da comparação. E a fonte que mencionamos resume isto de forma brilhante. Diz que a comparação transforma diferenças, que são legítimas, em ameaças que são imaginárias. Ameaças imaginárias. Essa frase é incrivelmente poderosa. É. Porque define o mecanismo da inveja. A pessoa não está a lutar por um recurso que é escasso. Está a lutar contra um fantasma que ela própria criou. E essa construção mental leva ao colapso de tudo. Porque quando se entra na lógica da competição tóxica, a cooperação torna-se impossível. O outro deixa de ser um irmão com um caminho diferente e passa a ser Um rival a ser eliminado. um rival, no limite, a ser eliminado. É o início de uma tragédia que podia ter sido evitada se o foco de Caim estivesse no seu próprio campo e na sua relação com Deus, em vez de estar na do irmão. Então, se tivermos de destilar a grande lição deste versículo, parece ser que a diversidade é o plano original. Deus não cria clones, cria um ecossistema de pessoas com caminhos distintos. Sem dúvida. A diversidade existe antes do conflito e, portanto, nunca o justifica. Exato. E eu acrescentaria que o verdadeiro teste de maturidade, seja ela psicológica ou espiritual, não é encontrar pessoas diferentes de nós, isso é inevitável. Certo. O verdadeiro teste é saber permanecer fiel ao nosso caminho, a cultivar o nosso campo, sem transformar o caminho do outro numa régua para medir o nosso valor. A questão não é não ter um Abel na nossa vida, é como reagimos à sua existência. Mas espera lá, deixa-me só fazer de advogada do diabo por um segundo. Força? Não estarão a ser um pouco idealistas? Alguma competição não é saudável. Não é a comparação com os outros que muitas vezes nos leva a melhorar. Se Caim visse o sucesso de Abel e pensasse, para o ano vou esforçar-me mais, isso não seria positivo? É uma distinção crucial e é uma excelente questão. Existe uma diferença fundamental entre a ambição que nos leva a melhorar e a inveja que nos leva a querer que o outro falhe. A primeira diz, o sucesso dele inspira-me a ser melhor no meu próprio caminho. A segunda diz, o sucesso dele diminui-me e, portanto, eu preciso que ele tenha menos sucesso para me sentir bem. O foco muda completamente. O foco muda. A ambição saudável concentra-se em melhorar a nossa própria colheita. A comparação destrutiva concentra-se em ressentir o rebanho do outro. O problema de Caim não foi querer uma oferta melhor. Foi a sua reação quando a do irmão foi aceita e a sua não. A identidade dele ficou refém
do sucesso do outro. É a diferença entre olhar para o lado para aprender e inspirar-se e olhar para o lado para se comparar e ressentir. Exatamente. Onde a vocação é aceita com gratidão, a diferença gera cooperação. Onde é vivida sob o jugo da comparação, nasce o conflito. A história de Caim e Abel é o arquétipo dessa verdade. E tudo começa num versículo enganadoramente simples. Então, para terminarmos a nossa análise, vamos recapitular. Começámos com uma simples descrição de 2 empregos e descobrimos a chave para um drama psicológico. A primeira grande lição é que a diferença em si é neutra. E a comparação que a torna positiva ou negativa. Exato. E um segundo ponto, que me parece vital, é o conceito de ameaças imaginárias. O sucesso do outro raramente é uma ameaça real ao nosso. O problema começa quando o nosso olhar deixa de apreciar a diversidade e passa a medir os resultados dos outros contra os nossos. É nesse momento que a semente do ressentimento é plantada no nosso próprio campo. Lá está. E com isto, deixamos uma última questão no ar. Uma pergunta que vai muito além desta história antiga e aterra diretamente no nosso dia-a-dia. Onde, na nossa vida, existe o risco de estarmos a medir o nosso próprio valor pelo caminho do outro, em vez de nos focarmos em cuidar bem do nosso?